Tome assento, por favor, e abra sua Bíblia na nossa leitura de hoje, o capítulo 9 da primeira epístola de Paulo aos Coríntios. Eu já estou com o meu arsenal de estudo, vocês já sabem, né? A gente estuda a Bíblia, lê um capítulo, estuda, e nós temos guia de estudo para adultos, adolescentes e também especial, para casa, para a célula missionária, para a célula familiar, muito bom. Você estuda aqui e em seguida você ensina com a família e com seus amigos na sua casa. Vamos lá então? Muito bom estar com vocês mais uma vez. Acho que todo mundo mais antigo lembra do coro do hino 259, diz assim: creio eu na Bíblia, o livro de meu Deus, para minha Bíblia é o maná do céu, mostra-me o caminho para o lar celestial, acho eu na Bíblia graça divina. Vamos a ela então? Vamos ler vagarosamente. Como vocês percebem, às vezes a leitura desencontra um pouco. O que a gente faz para melhorar? A gente sempre lê ouvindo um pouco como estão os outros, o andamento, e vai procurando estar juntos. Nem sempre é possível, porque nós temos várias versões da Bíblia em nossa mão, várias versões diferentes, onde o vocábulo, o termo pode ser diferente, mas o sentido é o mesmo. Então, a gente vai lendo assim mesmo, que é para não perder o hábito de ler, ok? Abra sua Bíblia física em livro, abra digital e vamos ler. Por enquanto, eu não estou deixando que coloque aqui no nosso telão esta leitura, porque ela é pedagógica e geralmente, se a gente se habituar que aparece tudo no telão, a gente não usa mais a Bíblia da gente. E a Bíblia da gente, ela tem uma coisa diferente. A gente descobre onde ela está, a gente memoriza a página. Quando a gente quiser achar, a gente não acha o telão, mas acha a Bíblia em casa. Então, é por isso só, tá bom? Vamos então, 9. Nós sempre lemos uma página da Bíblia, um capítulo da Bíblia. Vejam bem como é legal isso. Não sou eu, porventura, livre? Não sou apóstolo? Não vi Jesus, nosso Senhor? Acaso não sois frutos do meu trabalho no Senhor? Se não sou apóstolo para alguém, certamente sou para vós outros, porque vós sois o seu meu apostolado no Senhor. A minha defesa perante os que me interpelam é esta: não temos nós o direito de comer ou beber? E também o de fazer-nos acompanhar de uma mulher, irmã, como fazem os demais apóstolos e os irmãos do Senhor e Cefas? Ou somente eu e Barnabé não temos direito de deixar de trabalhar? Quem jamais vai à guerra à sua própria custa? Quem planta a vinha e não come do seu fruto? Ou quem apacenta o rebanho e não se alimenta do leite do rebanho? Porventura falo isto como homem, ou não o diz também a lei? Porque na lei de Moisés está escrito: não atarás a boca ao boi quando pisa o trigo. Acaso é com bois que Deus se preocupa? Ou é seguramente por nós que ele o diz, certo que é por nós que está escrito, pois o que lava cumpre fazer com esperança. O que pisa o trigo, faça na esperança de receber a parte que é devida. Se nós vos semeamos as coisas espirituais, será muito recolhermos de vós bens materiais? Se os outros participam desse direito sobre vós, não temos nós em maior medida? Entretanto, não usemos desse direito, antes suportamos tudo, para não criarmos qualquer obstáculo ao Evangelho de Cristo. Não sabeis vós que os que prestam serviços sagrados do próprio templo se alimentam?
E quem serve ao altar, do altar tira o seu sustento. Assim ordenou também o Senhor aos que pregam o Evangelho, que vivam o Evangelho. Eu, porém, não tenho servido de nenhuma dessas coisas, e não escrevo isso para que assim se faça comigo, porque melhor me fora morrer antes que alguém me anule essa glória. Se anuncio o Evangelho, não tenho que me gloriar, pois sobre mim pesa essa obrigação, porque ai de mim se não pregar o Evangelho. Se faço de livre vontade, tenho galardão, mas se constrangido, é então a responsabilidade de dispenseiro que me está confiada. Nesse caso, qual é o meu galardão? É que evangelizando, proponha de graça o Evangelho para não me valer o direito que ele me dá. Porque, sendo livre de todos, fiz-me escravos de todos, a fim de ganhar o maior número possível. Procedi para com os judeus como judeu, a fim de ganhar os judeus, para os que vivem sob o regime da lei, como eu mesmo assim vivesse, para ganhar os que vivem debaixo da lei, embora não seja eu debaixo da lei. Aos sem lei, como se eu mesmo fosse, não estando sem lei para com Deus, mas debaixo da lei de Cristo, para ganhar os que vivem fora do regime da lei. Fiz-me fraco para com os fracos, com o fim de ganhar os fracos. Fiz-me tudo para com todos, com o fim de com todos os povos salvar alguns. Tudo faço por causa do Evangelho, com o fim de me tornar cooperador com ele. Não sabeis vós que os que correm no estádio, todos na verdade correm, mas um só leva o prêmio. Correi de tal maneira que o alcanceis. Todo atleta em tudo se domina. Aqueles para alcançar uma coroa corruptível, nós, porém, a incorruptível. Assim como também eu não liberta, assim não como expelindo povos do ar. Juntos. Mas esmurro o meu corpo e o reduzo à escravidão, para que, tendo pregado a outros, não venha o mesmo a ser desqualificado. Vamos dar um glória a Jesus, porque é tão bom, né? Tão bonito. Vamos lá então, temos muita coisa boa para hoje, e esse é o nosso estudo, o capítulo 9. Dê uma olhadinha aqui. Se nós fôssemos colocar um título nesse capítulo, qual seria o título que nós colocaríamos? Geralmente, esse é o título que aparece como assunto da lição. E às vezes aparece também escrito aqui na Bíblia, às vezes, tá? Às vezes. Então, o capítulo 9, se fôssemos dar o título que o escritor deu, vamos ler? Paulo, exemplo de liberdade. Nós lemos todo o capítulo de número 9, do verso 1 ao verso 27. Se desse texto todo nós fôssemos escolher o verso principal para você, tenho quase certeza que você concordaria pertíssimo do que está proposto aqui. Se eu fosse escolher, tem 3 versos. Esse e o outro que eu escolheria, tudo faço por causa do Evangelho, para me tornar cooperador com ele. Eu escolheria este ou o outro. Você poderia até escolher um outro texto, mas o verso áureo, vamos juntos. Fiz-me fraco para com os fracos, com o fim de ganhar os fracos. Fiz-me tudo para com todos, com o fim de modo salvar alguns. 1 Coríntios 9, 22. Está dentro, reforçando, puxando o assunto, não é? De como é que a gente deve usar a liberdade que nós temos. Para que nós devemos usar? Se tivéssemos que dar um conselho prático a alguém, a verdade prática diz, vamos ler qual é o conselho prático, vamos lá. O compromisso é maior do que qualquer direito pessoal. O compromisso de testemunho para ajudar os outros é maior do que todos os meus direitos. E eu abro mão deles para que eu alcance os outros com meu testemunho. E
lá no final, vamos ler a aplicação pessoal, é quase a mesma coisa. Vamos ler juntos. A vida cristã não é regida somente pelos direitos, mas pela renúncia dos direitos. Nós estamos aprendendo muito, hein? Vocês estão se tornando doutores na Bíblia. E não se orgulhem disso não, mas é verdade. Vindo aqui, vocês estão lendo, estudando a Bíblia mais do que muita gente que não lê, outros que leem, mas não refletem, não é? E outros que até estudam, mas sozinhos, sem esse clima abençoado de toda a igreja aqui, que é um clima diferente e bom para a gente aprender. Todo esse capítulo está organizado, e por isso que a gente recomenda a revista da Escola Dominical, em 3 tópicos. 3 tópicos. O primeiro tópico é qual? Autenticidade, ó, verso 1 ao 6. O segundo tópico é direitos, 5 a 12. E o terceiro tópico é renúncia, 12 a 27. Em 3 partes, organizado bonitinho para você estudar a Bíblia e perceber essas 3 partes, tá bom? Como você vai perceber, a gente subdivide cada uma dessas 3 partes sempre em 3 tópicos. Quase sempre, ó, os versos estão dentro. Às vezes sai um pouquinho no capítulo, tá? Raramente a gente coloca aqui outro livro ou outro capítulo, para não atrapalhar você de estudar esse capítulo da Bíblia. Raramente. Porque se a gente espalhar muito, aprende pouco. Se a gente concentrar, aprende muito. E nós queremos que você aprenda e conheça a Bíblia. Tá bom? Então, raramente. Vamos lá, então, autenticidade. Autenticidade, minha gente, quer dizer, na verdade, legitimidade, originalidade. Uma coisa que você não pode questionar, ok? No caso de Paulo, nós vamos perceber que estavam questionando ele quanto ao seu chamado, quanto aos seus direitos e quanto à sua liberdade. A comunidade de Corinto estava questionando. E o pior é que havia alguns irmãos dentro da igreja que davam ouvido e passavam a questionar, mesmo conhecendo o apóstolo, a questionar a legitimidade, a licitude de Paulo, do chamado dele, dos direitos dele e da liberdade que ele tinha. Que as pessoas longe, que não nos conhecem, questionem, isso é mais do que natural. Que não conhecem Deus também. Os que conhecem, provavelmente não precisariam questionar, ou se questionasse, questionar de modo mais legítimo. Por exemplo, perguntando ao próprio apóstolo, ou alguma coisa assim, do que espalhar fake news, que hoje é a moda de todo mundo, e principalmente no ambiente das redes sociais. Que brincadeira se faz com o caráter, com a reputação de pessoas. Que irresponsabilidade, porque não são vistos e tal. No caso de Paulo, vamos lá. Quanto ao chamado de Paulo, atenção para uma coisa. Aqui na escola dominical, no culto da família, a gente leu o capítulo 2 vezes. A primeira vez a gente já leu. A segunda vez nós vamos ler agora, quando a gente for respondendo ao nosso estudo e às nossas perguntas. Olha só a questão do chamado de Paulo. Será que tem alguém aí hoje que pode me ajudar, lendo o verso 1 e 2? Tem alguém que pode me ajudar? E que dê para os outros ouvirem? O verso 1 e 2 do capítulo 9. Vamos lá. Pronto, obrigado, Taverá. Você leu aí na sua Bíblia para você nem duvidar. Se você diz assim, não entendi o que ele li, olhe para a sua Bíblia, que você vai entender tudo, tranquilo e beleza. Olha só, Paulo perguntou para a igreja de Corinto, me diga uma coisa, eu sou livre? Sou.
Tenho liberdade? Tenho, como qualquer de vocês. Segundo lugar, eu não sou apóstolo? Vocês questionam? Vocês lembram? Eu vi Jesus, nosso Senhor. Além disso, eu me dedico ao chamado que eu tenho, o meu trabalho. E mais ainda, olhe os frutos do meu trabalho. Como é que vocês, que são frutos do meu trabalho, que ouviram o Evangelho pelo meu esforço, que receberam a Cristo, que estão aqui, a igreja está grande, pequena, como é que vocês questionam a autenticidade do chamado de um homem que vocês conhecem, que deu origem à fé de vocês, que se dedica a vocês, e vocês valorizam outros seres, outras pessoas espiritualmente mais do que alguém que serve a vocês. Paulo então disse: é autêntica o meu chamado. Autêntico o meu chamado. E se alguém lá fora, verso 2, duvidar disso, lá fora, ainda, para os outros, ainda, mas para vocês, não. Vocês sabem que toda autoridade de uma pessoa e toda autoridade de alguém que é líder de uma igreja descansa sobre o respeito que a comunidade tem na pessoa. Uma bobagem alguém pensar que tem nome tão grande que ele é que enobrece a igreja. Ninguém é maior do que a igreja, nem seus líderes. Os líderes receberam Jesus na igreja, foram novos convertidos na igreja, alguém trabalhou e semeou a semente para ele. Deus chama para ser líder. E alguém pensa que passa a ser maior do que a igreja, mas não. Toda a minha autoridade descansa no respeito e na obediência que a igreja tem e na consideração que tem para comigo. Logicamente que abaixo da autoridade e do chamado de Jesus. Então, chamado. Segunda coisa que questionaram acerca a Paulo foi acerca dos direitos de Paulo. Quando a pessoa não tem condições de questionar o chamamento de Deus, né, ela procura picuinhas para questionar. Isso não é só quanto ao apóstolo Paulo, isso é em relação ao crente em si, vale para o crente chamado, o crente salvo, ele também tem um chamado. A família discute, às vezes dentro da igreja, as pessoas, ao invés de ajudar e respeitar a salvação, a fé de alguém, mesmo que seja fraco, dentro da igreja fica questionando: esse não é crente, esse não presta, esse não sei o quê. Isso não cabe na vida da igreja, até porque não foi você que morreu por essa pessoa, não foi você que salvou essa pessoa, não foi você que perdoou essa pessoa. Então não vamos questionar, vamos crer. Pelos frutos se conhece a árvore. Vamos então, o direito de Paulo. Quem pode ler do capítulo 3, do verso 3 ao 6, por favor. Esta é a minha defesa para com os que me condenam. Não temos nós direito de comer e beber? Não temos nós direito de levar conosco uma esposa crente, como também os demais apóstolos? Não temos nós direito de comer e beber? Ou só eu e Barnabé não temos direito de deixar de trabalhar? Já, verso 3, minha defesa é esta. Verso 4, não temos direito de comer e beber. Verso de número 5, também de nos fazer acompanhar de uma mulher, de uma esposa. Lembra-se que nós discutimos aqui, tudo vai se encadeando. Quem veio estudar aqui, no capítulo 7, estudamos sobre família, casamento, viuvez, separação, e estudamos sobre Paulo, o que ele dizia sobre isso e o provável estado civil de Paulo, né? Não posso me fazer acompanhar também de uma esposa, como faz os demais apóstolos e irmãos do Senhor, ou somente eu e Barnabé não temos direito de deixar de trabalhar. Paulo estava sendo questionado nos seus direitos. Primeiro, o direito de sustento. Se ele trabalhar para a igreja ou para o reino de Deus exclusivamente, atenção para isso, sem tempo de produzir com suas mãos seus sustentos, as pessoas, e principalmente o mundo, que é o que dizem hoje, a mesma coisa: rapaz, para que tu dá oferta na igreja? Rapaz, para que tu dá dízimo? É para engordar aquele pastor.
O dinheiro todo vai para a barriga do pastor, vai para a barriga da família dele, não é isso? A mesma coisinha que acontece agora, né? O que é pior é que tem líderes que agem assim com a igreja, mas é exceção. A maioria esmagadora daqueles que lideram igrejas, e principalmente as maiores, não as igrejas às vezes midiáticas, sabe o que é? São pessoas que se sacrificam para servir a igreja, são pessoas que renunciam. Hoje nós temos uma situação de que a pessoa diz: eu quero ser pastor para poder crescer na vida, mas a pastoral mesmo é quem renuncia para servir a Jesus, ainda que não tenha nada para ter com o seu sustento. Pastorado é isso, e nós temos várias pessoas, e que a gente pode dizer, de cada um deles, pode olhar, poderia ganhar muito dinheiro, poderia exercer as maiores funções no país, mas é chamado, renuncia aquilo para servir a obra de Deus, e às vezes com um sustento muito básico, ou às vezes até sem nada. Então Paulo diz: sustento. Segundo, o direito de decidir se casava ou não casava, se era solteiro ou não. Muita gente critica. Quando a pessoa é solteira, diz: esse cara não se casa, essa menina não se casa, isso não vai dar certo, não vai poder servir a Jesus. Quando casa, diz assim: essa pessoa não é fiel, essa pessoa não é isso, essa pessoa só casou por interesse. É uma murmuração perdida que se esquece, e Paulo diz que ele tem direitos. Vamos ver o que ele faz com o direito deles. Por fim, a liberdade. Verso 15, por favor, leiam para mim. Eu, porém, não tenho servido de nenhuma destas coisas, e não escrevo isto para que assim se faça comigo, porque melhor me fora morrer antes que alguém me anule esta glória. Paulo diz: na sua liberdade, atenção para isso. Nós já estudamos no domingo passado, capítulo 8 e capítulo 10. Nós estudamos alimento, ídolos e liberdade cristã, lembram? E nós estudamos o capítulo 8 e o capítulo 10, chegando à seguinte conclusão: alimento, vá ao mercado, ao supermercado, compre e coma tudo o que tiver à venda sem perguntar de ninguém. Foi alimento que serve para o bem-estar do corpo. Foi isso que nós aprendemos, Paulo ensinou para a gente. Ou seja, não vá lá e fique desconfiando de tudo, vendo o diabo em tudo, vendo o ídolo em tudo. Isso aqui é do diabo, isso aqui. Tudo que Deus fez de bom, Deus fez, a natureza, a manga, tudo é para a gente. Se faz bem para o nosso corpo, come sem perguntar nada de ninguém. E se for, pastor, oferecido a ídolo? Azar. Eu não sei, Deus sabe que eu não sei, e que alimento é alimento. Então, alimento é alimento, deve ser ingerido em qualquer lugar, qualquer dia, qualquer hora, desde que seja bom para o organismo. Sobre ídolos, que foi que nós aprendemos? Nós aprendemos que ídolos são criaturas humanas, feituras humanas. Não existe. Por quê? Porque só existe um Deus, um só Senhor. Os mais são criações da cabeça das pessoas, das divindades, e não pode ficar atrapalhando a nossa fé, e não pode ficar limitando a nossa liberdade. Por exemplo, vou morrer. Por que eu vou morrer? Porque eu não posso viver. Por que eu não posso viver? Porque todo dia é consagrado a um santo. Santo é ídolo. É São João, São Joaquim, todos os santos, então eu não vou poder viver, porque hoje é santo. Esse dia é dia, luz. Eu e Rebeca ontem estava vendo a lua passar e o sol vir, e chegou, é o dia que o Senhor Deus fez. Não tem nada de ídolo. Quem quiser coloque que é ídolo, é o dia do meu Deus. O ídolo é criação humana. E a liberdade cristã, que foi que nós aprendemos? Nós aprendemos que Paulo diz: sejam meus imitadores como eu sou de Cristo. Nós estamos aprendendo agora o exemplo de Paulo, ilustrando o que nós aprendemos. Sejam meus imitadores como eu sou de Cristo. Paulo diz assim: imitem a Cristo. Mas se vocês tiverem alguma necessidade de ver alguma coisa em um ser humano físico diferente de Jesus, para vocês não terem a desculpa que Jesus é Jesus, olhe para mim.
que vocês vão ver como eu procuro imitar Jesus. Aliás, nessa questão de imitar Jesus, há uma coisa muito louca. Um monte de irmãos, um monte de crentes, pessoas dizem assim: eu quero ser como Jesus. Quero ser como Jesus quando ele ressuscitou. Calma, tu ainda está vivo. Só quando tu morrer e ressuscitar. Ah, eu quero ser como Jesus, como ele é no céu. Calma que tu não vai ser agora de jeito nenhum. Seja como Jesus foi quando ele era como você, aqui na terra. Ser humano nascido de mulher, que tinha fome, tinha sede, que não tinha casa onde reclinar a cabeça, que era criticado por outro. É isso que nós sabemos. Muito bom. Vamos. Liberdade, tá? Paulo disse: a minha liberdade, amigos, é maior do que a de outros. É maior do que a de vocês. Por quê? Porque eu tenho liberdade para exercer todos os meus direitos, mas a minha liberdade é tão grande que eu tenho liberdade para renunciar àqueles direitos que são meus em favor do meu testemunho, em favor da salvação dos outros. Eu posso tudo. Domingo passado alguém se assustou quando ele disse assim: quem aqui pode beber cachaça? E eu levantei minha mão. Quem aqui pode fumar? Eu. Quem aqui pode matar? Eu. Eu sou o mais miserável de todos os homens, Paulo disse. E por que eu não faço isso? Porque eu posso, eu tenho liberdade, mas o amor de Deus está no meu coração e eu posso não fazer. Por isso que o ébrio não pode deixar de beber. Ele não é total, ele é livre para beber, mas não é livre para deixar. Por isso, às vezes, o criminoso, quanto mais, ele se habitua e não para de ser criminoso. Por isso, o fumante não consegue vencer uma baganazinha desse tamanho de cigarro. Ele tem liberdade só para fazer e não tem liberdade para deixar de fazer as coisas no sentido do bem e no sentido dos outros. Direitos, vamos lá. Direito nós já falamos, do casamento, do sustento e a fundamento da lei para Paulo. Vamos lá, do casamento. Leia para mim 5, verso 5. E também o de fazer-nos acompanhar de uma mulher irmã, como fazem os demais apóstolos e os irmãos do Senhor e Cefas. Paulo, no exercício do seu ministério, ele exerceu sozinho. Sozinho. Ninguém sabe se porque era solteiro, ninguém sabe se porque casado, quando recebeu o evangelho, a mulher o abandonou, pressionado pela sinagoga, ninguém sabe. E ninguém sabe se casado, sua esposa faleceu. Ninguém, e a Bíblia não autoriza. De qualquer modo, ele dizia assim: eu vivo conforme o meu chamado. Ele dizia: eu tenho o direito de me acompanhar da minha esposa, e sequer de uma família toda, e a igreja, se tiver condições, deveria me ajudar. Eu abri mão de casar agora, abri mão da família, estou só eu aqui fazendo o trabalho para poder fazer mais livre, fazer mais sem muito encargo financeiro. Eu tenho direito ao casamento. Sustento. 7, leia por favor. Verso 7. Quem jamais milita à sua própria custa? Quem planta a vinha e não come do seu fruto? Ou quem apacenta o gado e não come do leite do gado? Sustento, sustento. A Bíblia diz que o salário é resultado do trabalho de qualquer pessoa. Então, quando a gente trabalha, a gente tem direito à contrapartida, chamada sustento ou chamada salário. E cada um de nós sabe quanto é que vale o trabalho que faz e até quando deveria esperar de volta. Esse é um direito. A liberdade é: se eu puder, eu trabalho sem precisar do meu sustento. Ou se eu puder, eu trabalho por um sustento menor do que aquele que eu mereço. Para uma boa causa se faz isso. Paulo diz assim: olha, direito eu tenho. Se vocês me considerar como soldado, soldado que vai para a guerra, quem sustenta é quem fica. Se vocês me considerarem como um agricultor, agricultor quando planta, e ele colhe toda a colheita, parte dos frutos ele se alimenta.
Se você me considerar como sendo um criador de rebanho, o criador de rebanho, quando tira o leite, ele prova o leite, ele sustenta do leite. Se você quiser me considerar como um atleta, o atleta corre e se ele corre, ele ganha um prêmio. Então não sou eu que sou diferente, eu tenho esses direitos. A lei fala disso. Paulo estava dizendo, na verdade, o Velho Testamento. No Velho Testamento já se ensinava isso. Pode alguém ler para mim, por favor, o verso número 8 e o verso número 9, com rapidez? Porventura falo isto como homem, ou não o diz também a lei? Porque na lei, Moisés, está escrito: não atarás a boca ao boi quando pisa o trigo. Acaso é com bois que Deus se preocupa? Perfeito. Aí está Paulo dizendo, no Velho Testamento já era assim, como é que vocês não lembram disso? Agora veja só Paulo dizendo, não é só na lei, o Senhor Jesus também ensinou isso. Veja o verso de número 14, não é só a lei, no tempo da lei. Olhe Jesus, o Senhor ensinando. Verso 14, alguém lê? No mesmo capítulo, é fácil porque está no mesmo capítulo. Assim também a lei e o Senhor Jesus disse, os que pregam, vivam e vivam. Como foi que ele disse? Ele disse, quando vocês saírem, não leve nada, não leve comida, não leve nada. Vá, anuncie o Evangelho, sejam desimpedidos para anunciar, porque lá vai ter o suprimento de vocês, porque o trabalhador será digno da provisão. Os irmãos devem entender isso e fazer muito bem isso. Vamos então agora para o principal desfecho, renúncia autêntico, legítimo, chamado direitos e liberdades, legítimo, fazer o que quer, meu. Quais direitos? Paulo mostrou o exemplo desse direito que mexe com a gente. Olha, mexeram com Paulo no que há de mais importante, mexeram com ele na vocação e fé e salvação. Mexeram com ele na família, mexeram com ele no sustento, mexeram naquilo que é geralmente que mexem também com você e principalmente com líderes, mas mexem para valer. Tem gente que não tem ideia nenhuma do que é um bom obreiro, do que é um bom pastor, do que é um bom crente, do que é um bom dirigente, não tem ideia. A regra hoje é só para ganhar dinheiro e as pessoas não sabem realmente como é a vida de um bom obreiro. Por isso Paulo disse, olha, eu sou esse bom obreiro. A liberdade, e vamos findar, liberdade para renunciar. Atenção, o mundo tem liberdade para exigir e fazer os seus direitos. O crente é diferente. Nós estudamos domingo passado, capítulo 10, versos 22 e 23. O crente tem 3 níveis. O primeiro nível é o que é lícito. O segundo nível é o que convém. O terceiro nível é o que é de ficar. O mundo e o descrente é lícito, está na lei, é permitido, eu vou fazer e quem quiser que se lasque. Está aí, eu sou regido pelos que os outros permitem ou não permitem. Eu vou fazer. O crente é diferente. Está lícito, está na lei, mas se não convém, ou seja, se não é bom, moralmente bom, não é legal, moralmente bom, ele diz, está na lei, me é permitido, é lícito, mas para mim não, meu padrão é o que é legítimo e bom. Já melhorou esse crente. Mas isso não é tudo. Nós aprendemos que a Bíblia diz, nem tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Tudo me é lícito, mas não me é de fica. Atenção para isso. Diga para mim. Diga assim. Lícito. Lícito. Convém. Convém. Edifica. Edifica. O padrão do salvo, do crente, do cristão é o padrão mais alto. Para ele, se ele está saudável, ele escolhe o que é lícito, se não é lícito para ele não serve,
É bom, se não é bom para ele, não entra, e edifica, cresce, prepara, melhora ele, faz ele parecido com Deus. Então, qualquer decisão nossa, nós temos um padrão melhor. Por isso que a Bíblia diz, Gálatas 5, aqueles que são guiados pelo Espírito não estão debaixo da lei, não estão submissos à lei, não porque não devem obedecer à lei, mas porque o padrão é tão alto que a lei aqui embaixo, que é feita para homens comuns, nem chega. Final, renunciar para pregar a todos. Aqui, meu amigo, ajuda uma coisa muito legal, não é? Liberdade para renunciar. Eu sou livre para fazer, e sou livre para escolher, e sou livre para renunciar. Renuncio o que não presta e apego-me ao que presta. Renunciar para poder pregar, para dar testemunho para os outros. Leia aí na Bíblia, por favor, estamos terminando. Pode ler? Está aí escrito. Renunciar para pregar a todos. 19, verso 20, até o 23, por favor. Entretanto, não usamos desse direito. Antes, suportamos tudo, para não criarmos qualquer obstáculo ao Evangelho de Cristo. Pode prosseguir. Procedi para com judeus como judeus, a fim de ganhar judeus. Para com os que vivem sob a lei, como se debaixo da lei. Para ganhar os que estão debaixo da lei, embora eu não esteja debaixo da lei. Olha só. Aos sem lei, como se eu fosse sem lei. Embora eu esteja debaixo da lei de Cristo. Fiz-me fraco para com fraco. Fiz-me tudo para com todos. Fraco, forte, negro, branco, iletrado, intelectual, tradicional, mais liberal, fiz-me de tudo. Atenção, Paulo diz, eu me identifico com os outros sem abrir mão dos meus princípios cristãos. Você pergunta, qual o limite, pastor? Paulo era ator? Ele não era a mesma coisa em todo lugar? Era. Ele fazia tudo pelo Evangelho, para ser cooperador com o Evangelho, de acordo com a condição daquelas pessoas que precisavam do seu testemunho. E aí é que está. Os outros dizem assim, já vi gente dizer, pode quem quiser ir para o inferno, eu sou assim e eu sou assado. Já vi pastor dizer assim, essa igreja, nem que só fique eu dentro dela para ir para o céu, todo mundo para o inferno, mas eu sou desse jeito. Bacana. Olha para ver se tu não cai, quem está em pé para ver se tu não cai, porque Paulo disse, não, você está muito cheio de si, soberbo. Veja o que é que você pode ceder para chegar aonde o nível do mais frágil, do que não conhece, para poder ajudar ele. Por fim, fique em pé, prêmio da renúncia. Prêmio da renúncia. Que coisa bonita. A leitura 24 a 27. Veja na sua Bíblia e acompanhe. Bonito. Vamos lá. Não sabeis vós que os que correm no estádio, todos correm, mas um só leva o prêmio. Correi de tal modo que alcanceis. O prêmio. Nosso caso, céu, soberana vocação. Não tem problema, eu renuncio tudo que me atrapalha para chegar lá. Todo atleta em tudo se domina, e o crente também. Para alcançar a coroa corruptível, o atleta. Nós, porém, a coroa incorruptível. A liberdade está submissa a Deus. Porque nós sabemos o que queremos, nós temos algo. Aí diz o texto, leia comigo, vamos ler junto, verso 22, 26 e 27, leia comigo, forte, vamos lá. Assim, 26, vamos juntos. Assim corro também eu, não sem meta. Fique com raiva, leia assim mais rápido, assim, com raiva, vamos lá. Assim corro também eu, não sem meta.
assim luto, não como desferindo golpes ao ar, mas esmurro meu corpo, reduzo a escravidão, para que, tendo pregado aos outros, não venha eu mesmo a ser desqualificado. Aleluia! Ei, atleta, ei, agricultor, ei, trabalhador, ei, crente, ei, você tem direito, você tem liberdade. Ei, crente, ei, irmão, faça tudo para salvar alguns, faça tudo para salvar o máximo, faça tudo para salvar os outros, faça tudo por amor a Jesus e o Evangelho, que não prejudica, aumenta você. Seja fraco, seja forte, pareça fático, pareça forte, a pessoa está pensando, você está querendo que ela seja salva. Ei, atleta, parabéns, olha lá, ó. Combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé, só me resta a coroa da justiça, a qual o Senhor reto juiz dará, não só a mim, mas a todos quanto amam a sua vida. Paulo disse, eu corro para o alvo, fica para trás tudo, eu estou correndo para o alvo, a minha soberana vocação. Quem aqui tem meta? Quem aqui está olhando para o céu? Quem aqui está combatendo o bom combate? Então, tenha um bom testemunho, que o diabo não lhe atrapalhe e que você seja livre, mas livre com bom testemunho e livre com amor cristão. Deus abençoe todos vocês.